Olá mundo, tudo bem com vocês? Olha, estamos num lugar especial aqui hoje, direto do APIX, do API Experience da Sensidia. Que honra ser convidado aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está assistindo ao vivo do canal da Sensidia já está vendo, né, as palestras desde manhã. Se você chegou agora no canal do Coda Mais Fala, não se assuste, a gente vai estar em outro lugar. Vocês estão acostumados com outro fundo, mas é porque a gente foi convidado para trocar uma ideia muito especial hoje aqui sobre futuro da carreira de tecnologia, com um convidado brabo. Então, vamos lá. A gente não tá aqui rapidinho, então, ao contrário do que a gente tem, né, de um episódio grandão, a gente vai resumir e trazer muito conteúdo para vocês. Falar do convidado aqui, que brabo, hein? Bravo. Criador estrategista de conteúdo, DevHel, fala de tecnologia sobre o ponto de vista humano. Com vocês, Gabriel Ferreira. Olá, gente, tudo bem? Gabriel Ferreira, mas pode me chamar de Gabs, que ninguém me chama de Gabriel. Muito formal, né? Rafael Tomazelli, né? Rafa. Isso aí. Obrigado pelo convite aí, pessoal da Pix, da Sensidia. É muito legal sempre estar participando de conteúdos da comunidade e pela primeira vez também no Coda Mais Fala, meio que sem querer querendo. É, né? Isso aí, né? Agora a gente vai ter que fazer um episódio maior depois. Vamos marcar. Bom, e aí a ideia aqui do Influencers Talks aqui, né, é justamente a gente pegar duas pessoas que trabalham na comunidade, que tá o tempo todo trocando ideia com a comunidade e trazer um pouco de conteúdo sobre essa ótica. E nos deram a missão da gente falar sobre o futuro da carreira, hein? Ah, é fácil. É fácil? Tem desafio não, tá tranquilo. Só abre o ChatGPT hoje em dia que faz tudo pra você, né? Não era isso? É só isso. Então vamos começar já com essa bomba. O que você vê de medos e que a galera tem tido com relação a essa evolução rápida que a gente tem na carreira de tecnologia? O que você tem recebido da galera? Da sua audiência? Cara, eu escuto bastante o pessoal falando que a barra pra galera que tá entrando no mercado está aumentando, né? Eu acho que tem uma influência grande do momento de pandemia que a gente teve, aquela aceleração do mercado, teve muita gente entrando, né? Depois o mercado desacelerou um pouco, aí veio junto e aí misturou um pouco isso tudo, né? E aí a galera, pelo menos eu assim, meio que uma constatação anedótica, né? Que eu escuto as pessoas falando que a barra de entrada está maior e misturando isso com ferramentas de IA, existe um medo, na minha opinião, um pouco infundado, de perder o emprego e de não vai ter mais júnior, não sei, o que você acha disso? Cara, eu acho que assim, a pandemia ela trouxe essa grande quantidade de empregos. Sim. E aí quando ela veio com isso, as empresas precisaram, e foi onde teve o grande boom dos bootcamps, que eles começaram a botar um monte de gente no mercado. E vamos ser sinceros, por mais que o bootcamp seja eficiente, eu posso falar com conhecimento de causa por causa da Devaria, por mais que ele seja eficiente, 1 ano de estudo não é 4 anos de estudo de uma faculdade. Ponto. E aí a pessoa vem com 1 ano de conteúdo, ela entra no mercado, começa a acessar ali, começa a fazer as coisas, e ela começa a perceber que não é só aquilo de conhecimento. E eu acho que quando passou a pandemia e aí começou a ter um pouquinho de declínio de vagas, os próprios contratantes que estavam acostumados a aceitar uma régua um pouco mais baixa, não é que eles subiram a régua. Na verdade, voltou-se ao que era antes. Então, se você pegar o que era exigido de um júnior 2017 2018, é praticamente a mesma coisa hoje. Falando como Version, né? Falando com que a gente que contrata dev, cara, você precisa de um dev júnior que, cara, saiba fazer um CRUD, que o cara saiba fazer um end-to-end, que ele saiba modelo de dados, que ele saiba escrever minimamente um requisito do que ele vai fazer. E aí, hoje em dia, isso parece que é um terror, só porque colocou uma inteligência artificial. Então, minha opinião, posso estar enganado, galera, bota aí no comentário se concorda ou não com a gente, mas é que voltou a ser a régua que era antigamente. Passou aquela régua um pouco mais baixa da pandemia. Não sei, o que você acha? Eu também acho. E assim, agora eu vou jogar uma bola pra você. Você acha que a IA como um todo, assim, né, olhando de maneira geral, é mais uma ameaça para profissionais de tecnologia ou é mais uma ferramenta que ajuda? Vou fazer uma analogia. A galera, sei lá, em 2010 e 2011, se ela olhasse para IA como a gente olha para o Git, eu acho que a galera entenderia que ambos são uma ferramenta. Então, sei lá, eu passei a migração de quando não existia Git, você tinha SVN, tô entregando idade Tortoise, SVN. Tô entregando um pouco de idade aqui. Saudades, morrendo de saudades. Só que não, de fazer aquele fazer o merge e sofrer 30 dias. E aí, eu via essa questão. Quando o Git veio, muita gente falava, não, mas eu tô acostumado com o Tortoise, SVN. E hoje é impossível você não falar de programação e não falar de Git. Eu acho que a inteligência artificial, não só para tecnologia, como para todas as áreas, ela vai virar. Hoje você não abre um Google para fazer uma pesquisa, você vai abrir o ChatGPT para fazer uma pesquisa. Ele é uma ferramenta de trabalho, tão simples quanto isso. Vai deixar de ter programador? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Não. E eu tenho uma teoria. Eu acho que a inteligência artificial, ChatGPT, Gemini e outros, na mão de pessoas programadoras experientes e que sabem o que estão fazendo, é uma ferramenta muito boa. Mas na mão de pessoas que não sabem o que estão fazendo,
programadores como eu, que eu sempre falo isso, tá? É a primeira vez que eu tô aqui nesse podcast, nesse espaço, mas se eu ver meus conteúdos, eu sempre falo que na minha época de programador, que eu comecei em 2007 até 2014, eu era um programador bem mediano, tá? Eu era, assim, mediano mesmo, tá? Eu fui crescendo, um pouco de sorte, um pouco de QI, mas eu era bem fraquinho, tá? Eu era fraquinho. Se eu tivesse um ChatGPT nessa época, talvez teria me ajudado em algumas coisas, mas seria perigoso em outros. É perigoso. É a mesma coisa com o Google. Se você vê, tem treinamentos para você saber pesquisar no Google. E não sei se vocês já repararam isso, pessoal que é de tecnologia e convive com pessoas que não é de tecnologia. Se você for pegar o modelo mental de como a gente pesquisa no Google comparado por quem não é de tecnologia, é muito diferente. Que nem a gente faz assim, a gente entra no Google e fala assim, download não sei o que lá. A pessoa escreve como fazer um download não sei o que, não sei. Ela escreve uma sentença inteira que o Google nem entende. Aí a pesquisa vem tudo. Traduz isso para um pedido para uma inteligência artificial. A pessoa que não tem um modelo mental de lógica, a pessoa que não está acostumada, ela vai pedir ruim e vai sair ruim. Simples assim. Isso pode ter impactos, né? Porque muitas pessoas vão usar aquilo como uma fonte de verdade, né? E a pessoa não vai conferir o código, que eu acho que esse é uma coisa que a gente já tem que falar de futuro. Se você está usando o IA e não confere seu código, pare agora, volte 3 casas e, por favor, confira seu código. Porque não é que a IA gerou para você que o código é perfeito. Então, assim, né? Se você pediu errado, vai sair errado. Então, eu acho que esse é o papel. Você usa a ferramenta para te acelerar, mas não para fazer 100%. Você precisa ter um review ali, né? Eu uso muito como um lugar para consultar. Onde eu falo assim, olha esse código aqui, olha esse texto que eu escrevi, tá bom, dá para melhorar? O que você acha que tem? Como se fosse um assistente de pair programming ali, de pair trabalho no geral, para pessoa que tipo, antes de eu falar com alguém, eu falo com ele, entendeu? E você usa como? Eu uso para revisão de conteúdo, então mesma coisa, eu escrevo um artigo, né? Eu escrevo algum texto, eu peço revisão, mas eu também coloco um pouco dos viés, que eu acho que isso é uma coisa importante, que é onde a engenharia de prompt vai fazer muito sentido e tudo mais, que é, uma coisa é você pedir um código, outra coisa é você pedir um código com um objetivo. Tô errado, Tati? Ó, a Tati aí concordando comigo. Que a ideia é justamente o quê? Faz um algoritmo para mim que faz uma tela de login. Esse é um pedido. Faz um algoritmo que faz uma tela de login que influencia que a maior quantidade de pessoas vão pro cadastro. Se você não souber pedir, automaticamente você tem um resultado diferente. Então eu acho que ela tem essa ideia de trazer o viés de dados, né, de resultado de dados dentro da resolução do que se pede. Por quê? Vamos lá. Se eu for pedir um código, eu não sou, né? Hoje eu ainda tenho um cargo um pouco mais de vendas e de marketing, mas eu não sou especialista em marketing, eu não sou especialista em vendas, eu sou especialista em programação. Se eu pedir só com o conhecimento que eu tenho de marketing e vendas, talvez seja um conhecimento fraco para um resultado de um produto legal. Agora, se eu pedir para uma IA me apoiar nessa parte que eu tenho debilidade, vira um ponto positivo. Com certeza. Então eu peço justamente para ela me suprir onde eu tenho deficiência. Eu geralmente uso para isso. Então você sabe onde você tem deficiência. Exatamente. Geralmente você tem que ter uma autoanálise. Exato. Geralmente quem é mais jovem, quem tá no meio de carreira ali, costuma não ter muita noção, às vezes, dos seus pontos fracos, quando você começa a programar, na verdade, quando você começa a tecnologia e você domina uma linguagem de programação ou um framework, quer que seja, você sente meio que superpoder, né? Você fala, não, beleza, sei tudo. Até que é a época que a pessoa se apaixona por linguagem de programação. Exatamente. Né? Eu sou um deus. Os dois estados de todo programador. Eu sou um deus e eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Você vai ver isso constantemente 2 vezes por semana. Boa. Mas, tá na nossa pauta aqui, como se manter atualizado. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem problema desde sempre, né, cara? Sim. Porque não é de hoje que tem coisa nova o tempo inteiro. Exatamente. E o que você tem de recado pra galera que tem essa ansiedade de aprender tudo e se manter atualizado o tempo todo? Cara, a primeira coisa não adianta você estudar tudo, foi o que eu falei, você tem que estudar aquilo que você tá vendo no momento. Então, se mantenha atualizado com o seu próximo passo visando o seu plano de carreira. Cara, eu quero virar um arquiteto de soluções, então comece a estudar arquitetura. Não, mas adianta eu estudar agora microserviços? Não, cara, foca naquilo que você tem a ver com o seu plano de carreira. E sempre com o seu passo, com o seu próximo passo. Eu vejo que a galera, e não é um demérito, eu acho legal, mas a pessoa está estudando aqui, acabou de conseguir a primeira vaga de front-end e vai falar, vou estudar blockchain. Oi? Enfim. Mas a ideia é isso, tipo assim, cara, é um universo muito distante, são muitos passos. E aí você botar a perna e fazer esse passo é muito complicado. Então a minha dica para se manter atualizado vai dando passinhos pequenos em cima daquilo que você... agora eu já domino front-end, agora eu vou entender como funciona a arquitetura de front-end. Agora eu já sei como
como funciona a arquitetura de front-end, vou estudar micro front-ends. Sim. Vai dando passos naquilo que você conhece e domina, ao invés de você falar, não, agora eu vou estudar Ethereum. Sacou? É que eu acho que uma coisa que você começa a perceber cada vez mais com o tempo, eu percebo mesmo, é que leva tempo para você absorver as coisas, né? Para você entender de verdade o conteúdo. A gente falou do bootcamp de 1 ano barra uma faculdade de 4, entendeu? O conhecimento ele é construído com o estudo, mais a experiência e também o tempo, o seu tempo, né? De você dormir, acordar, errar, acordar amanhã de novo, errar de novo. Aquele conhecimento sedimentando na sua cabeça e construindo camadas ali em cima. E quando você fica mudando o tempo todo, você não consegue crescer naquilo. E assim, eu acho que isso acontece em parte porque as pessoas têm um pouco de FOMO, né? Esse negócio de você entra no Twitter, você entra na rede social, você vê um monte de gente falando de um monte de coisa e novidades. A rede social, ela induz a isso, né? Isso. Ela vende essa promessa de que é tudo muito rápido e tudo muito fácil, né? Então hoje a pessoa vê um vídeo de 15 minutos e fala, nossa, que vídeo longo. Aí você fala, mano, eu assisti 4 horas de aula, para. Me respeita na faculdade, todo dia, rapaz. né? Todo dia, ia lá. Professor que falava no 0.25 por 4 horas e eu tinha que lidar com ele. Então eu acho que assim, não é culpa, né, dessa geração que tá vindo de uma rede social, né, como parte da sociedade, e a gente fala muito de pessoas, né, é muito legal isso do seu perfil, que é, cara, o foco, por mais que a gente esteja falando de tecnologia, é pessoas. No final, quem executa são pessoas. E isso gera um modo social que hoje a rede social tá no centro. Legal, gera-se uma expectativa, mas a gente precisa tratar esses jovens, essas crianças, atrás e falar, cara, isso não é a realidade. Porque eu vivi antes da rede social, você também, a gente sabia como era a realidade de trabalho, de estudo, de levar 4 anos. E isso se perdeu aos últimos tempos. E é aí onde eu acho que muita gente se frustra. Eu vejo que muita gente fala assim, estudei faz 2 meses e... não, vou desistir, isso não é pra mim. 2 meses, cara. Continua por mais 2 anos, aí você pode dizer que não é pra você. Eu vejo gente às vezes no Twitter falando assim, eu tenho 25 anos, tô muito velho pra aprender a programar. Ouviu, Jay? Eu falo, poxa, não, né? A única resposta pra tô muito velho pra fazer tal coisa é quando você estiver morto. Quando Exatamente. Você não conseguir fazer. É o seu pra qualquer pergunta, na verdade. Exatamente. Não, e engraçado que hoje eu vejo mais pessoas da juventude entre 18 e 25 terem esse medo do tipo, eu já tô perdendo meu tempo de vida, eu ainda não tenho uma carreira consolidada, do que a galera que tá de 35 a 45. Eu vejo que a galera de 35 a 45 fala, vou pivotar de carreira, beleza, eu sei que vai levar tempo, mas vai dar certo. Aí ou a galera mais jovem, nossa, eu tenho 18 anos, eu não vou dar certo. Calma, cara, você só tem 18 anos. Muito louco isso, né? E você, o que você acha que é um caminho de se manter atualizado para a linha de tecnologia para os próximos anos? Cara, eu sempre recomendo a galera a seguir as pessoas que te inspiram de alguma maneira. Porque assim, você não vai ficar atualizado com tudo, você não vai saber tudo, você não vai se aprofundar em tudo. É muito difícil, tá? E acho que no longo prazo, isso é uma coisa muito pessoal pra mim, tá? Eu me manter atualizado, seguindo pessoas que eu admiro, vendo o que elas estão fazendo, seguindo o trampo delas e por aí vai. Mas tem muita coisa, por exemplo, que eu não sei direito como é que funciona 100% até hoje. E tá tudo bem. Tá? Você, por exemplo, imagina. Você falou, também... não é o seu próximo passo, você não precisa estar estudando isso. Exato. Você não precisa saber tudo, você nunca vai saber tudo e tá tudo bem, tá tudo bem. Na verdade, tem certos momentos que às vezes é melhor você se ater a menos coisas, né? A saber mais profundamente sobre menos coisas do que ficar querendo aprender tudo. Essa é a minha opinião sobre isso. Eu programo menos hoje do que eu programava antigamente. Por quê? Porque hoje meu foco de estudo está em marketing e vendas. Então, olha aqui, eu preciso gastar uma energia nisso. Então, consecutivamente, eu vou programar menos. Então, é essa a ideia do tipo, cara, pega o seu próximo passo. Para onde você está indo? Agora você quer virar um pleno? Você quer virar uma plena? Então, o que você precisa para pleno? Você precisa de arquitetura multidistribuída? Não, isso é mentira. Vamos já estabelecer coisas aqui. O que você precisa é entregar o requisito dentro de uma estimativa, dentro de uma qualidade que é o que a empresa espera. Se você fizer isso, você é um pleno, ponto. Sim. Então, foca nisso. Putz, o que é a minha deficiência? Minha deficiência é requisito? Vou estudar requisito. Sim. Minha deficiência é banco de dados? Vou estudar banco de dados. Sim. Agora, se a gente puder falar de tecnologias, que eu acho que elas vão estar efetivamente, né, à frente dos próximos 5, 10 anos, enquanto a gente ainda tiver poder de decisão sobre a programação, que também pode ser que no futuro a quantidade de programadores diminua, porque um programador consegue produzir uma quantidade muito extensiva de código por causa de ter facilitadores e ferramentas. Eu acho que hoje a gente está se falando cada vez mais de dados, né? Não dados como a gente falava antigamente na estrutura de SQL, mas na estrutura de efetivamente você conseguir tomar decisões baseadas em dados. Sim. Então, saber olhar dado como uma informação e uma informação útil, eu acho que isso é importante.
cara, vou ser o tiozão aqui, lógica de programação. Nenhum programador que não sabe lógica de programação não vai bem. Ponto. Isso não vai deixar de acontecer. Por quê? O que é lógica de programação? É você condicionar seu cérebro a perguntar da forma certa e executar passos da forma certa. Enquanto você não conseguir fazer isso, você pode usar engenharia de prompt, você pode fazer o que for, é o que você falou. Vai pedir mais ou menos. Sim. Porque você não tem a estruturação de perguntar num formato certo. Sim. E aí, obviamente, você conseguir utilizar essas ferramentas auxiliares de satélites como IAs para fazer com que o seu trabalho seja mais efetivo. Então, assim, use a IA como uma ferramenta, mas saiba usá-la, como a gente acabou de falar, de você saber perguntar. Se você sabe perguntar, você extrai o melhor dela. Então, eu acho que eu sugeriria esses 3 pilares. E você? Eu também acho. Acho que tudo que está nesse universo de dados, então Python, frameworks de machine learning, tudo que está nesse universo de dados no geral, acho que, assim, não tem como, vai estar em alta nos próximos anos. E uma coisa que eu digo para profissionais que estão começando, então, no meio de carreira, você, de alguma forma, criar sua marca pessoal online e saber se vender, tá? Legal. Que tem gente que fica assim, não, mas a gente já tem que ser blogueirinho, tem que ser... Então, né, não adianta a gente lutar muito contra como as coisas funcionam, né? E querendo ou não... Lutar contra o sistema. Exato. Exatamente. Querendo ou não, as pessoas que são mais vistas e que acabam tendo mais contatos e que acabam conhecendo mais gente, eventualmente conseguem um emprego melhor ou outro, e não é nem porque a pessoa é muito melhor. Tem gente, às vezes, que estudou anos e anos e fez MBA e não sei o que, e mestrado e tem salário não tão bom quanto gostaria, ou não consegue emprego e parece que é injusto, né? E é foda, né? No mundo ideal, justo, todas as pessoas qualificadas teriam trabalho, não sei. Será? Vamos discutir isso. Você está falando sobre essa ótica, né? E você fala muito sobre pessoas e quem me segue nos perfis vai entender que eu falo muito sobre inteligência social, que tem muito a ver com isso. Uma coisa é você ter um conteúdo. Você tem o conteúdo lá, você tem um tesouro e você coloca ele dentro do baú. Se ninguém abrir o baú, ninguém sabe o que tem lá dentro. Então pensa assim, né? A gente sempre teve aquela frase de tipo assim, não julga o livro pela capa, etc e tal, mas se a capa não for bonita, ninguém compra. E isso é importante. Por quê? Porque hoje em dia, o mercado, né, principalmente para júnior, eu acho que esse é um conselho legal, principalmente para quem está no começo de carreira. Você vai se inscrever numa vaga, tem 2.000 inscritos. Como que você que chama Zênio vai passar no processo seletivo? Você vai ser a última pessoa a ser colocada. Dos 2.000, às vezes o seu currículo não chega nem a ser olhado. Porque, cara, vamos ser sinceros, o RH ele não vai olhar os 2.000 currículos. Ele vai olhar os 100 primeiros. Tive alguém legal dos 100 primeiros? Não teve. Vou para mais 100. Então, não vai chegar no final. Dito isso, como que eu posso fazer para que, de alguma forma, eu saia dessa caixa. E aí eu acho que é onde a inteligência social, junto com o hard skill, não tô falando foque em se vender. Eu acho que se vender é uma parte do processo. Sim. Eu falo sempre muito nas minhas redes que tudo é venda. Essa conversa que a gente tá tendo é uma venda. Por quê? Porque eu tô passando uma ideia e você tá me passando a sua. Se você me convencer, eu vou seguir essa ideia. É uma venda. Sim. Assim como se eu tô conversando com alguém aqui que eu quero vender um produto da Verse, tudo é venda. Eu quero conhecer alguém, eu quero namorar alguém, é uma venda. Você se vende. Então, assim, se você aprender a se vender no formato certo para entregar pro recrutador aquilo que ele espera, é o melhor dos mundos. E aí você tem como fazer isso no digital, que eu acho que é super importante, para você ser notado. Então aí você tem o Gabs para seguir, você tem o Eric Wendel, que ele dá dicas muito da hora nessa ótica, entre outras pessoas. Tem até que Gil, que tá aqui, que também é maravilhosa. Então, assim, você tem um monte de gente incrível que ensina como você entrar no mercado, mas eu acho que a próxima parte da venda é você se vender na entrevista. E essa daí é onde você ganha se você perguntar mais. Então você chega lá na entrevista, você fica aqui quietinho, fica fazendo não sei o que lá. Não, já aconteceu da entrevista a pessoa, se você conhece a empresa, a pessoa fala não. Aí você fala, você tem alguma dúvida? A pessoa não. Mas o que você faz? Isso. Mano, a pessoa não tem um interesse pela empresa. Eu não contrato. É simples assim. Então, assim, eu acho que eu concordo 100% com você que a venda, ela tem que ser... Primeiro se venda para ser visto, depois se venda para comprovar, mas tem o conteúdo. Beleza, não adianta a pessoa... Vamos voltar pro baú. Abrir o baú e o baú tá vazio. Não. Aí é difícil, com certeza. Mas eu acho que esse passo de você se vender, se mostrar, muita gente não faz, muita gente não quer fazer. Não foi ensinado pra gente, né? Muitas pessoas se dão bem sem isso e tá tudo bem, mas às vezes rola até a galera fica meio se sente injustiçada, que nem eu falei, né? Porque tipo assim, porque eu que sou uma pessoa foda em tal coisa, sei bem mais que o fulano, sei bem mais que o fulano, e fulano foi chamado pro evento, ou ciclano foi chamado pra entrevista e eu não fui, e não é... Hoje eu tenho, né, hoje dentro da Verse eu trabalho como diretor comercial, e aí eu sempre falo pro meu time uma parada assim, quando o cliente fala não pra uma proposta,
ele tá dizendo alguma coisa. E a gente precisa entender o porquê. Porque às vezes o não, por causa de preço, foi por causa de alguma outra coisa. É a mesma coisa. Se a pessoa escolheu outra pessoa pra ir no evento e não você, é porque alguma coisa ele viu mais no outro do que em você. É simples assim. Sim. Então se você trouxer sempre... Não tô falando pra você se ressentir, pôr a culpa de tudo que acontece à sua volta. Mas se toda vez você fizer uma autoanálise do porquê você não foi escolhido, você vai ver que não é muito por injustiça. Na maioria das vezes é porque talvez o cliente analisou algumas informações que talvez não seja o seu ponto forte. E por que não trabalhar esses pontos fortes? Às vezes a pessoa nem te conhece. Às vezes você acha e fala assim, não, eu sou o Gabs, eu sou um criador de conteúdo há 10 anos, todo mundo em tecnologia me conhece, então por isso eu teria que estar em todos os eventos, mas você não me conhecia direito. Exatamente, a gente tá se falando a primeira vez assim, e aí, tudo bem, Gabs? Beleza, Rafa? E é isso, entendeu? Exato, a gente fica às vezes fechado numa bolha ali, né, ouvindo somente elogios e coisas daquela bolha, que a percepção é completamente distorcida. Tá acabando o nosso tempo? Tem 5 minutinhos. 5 minutinhos. Mas a gente ainda tem 2 perguntas legais, tá? Boa, a primeira delas, vamos falar de mercado internacional. Como Bora. que você tem visto o mercado internacional ultimamente? Cara, vamos lá. Acho que pandemia foi uma coisa que abriu muito o mercado pra gente, né, em particular. Como globalização. Globalização, exato. Depois da pandemia, né, teve o processo de deu uma desaceleradinha ali, né, e tal, mas eu acho que hoje ainda a gente tem mais oportunidades do que a gente tinha antes da pandemia, né? Se a gente for comparar quem trabalhava remotamente para empresas do exterior antes e agora, antes era bem para pessoas mais privilegiadas, ele não que não seja ainda, mas eu acho que era bem menos. Hoje a gente tem mais oportunidades e eu sinto que assim, eu vou por um caminho para trabalhar no exterior, eu inclusive comecei a trabalhar numa empresa do exterior ontem, que é muito de ir para lugares onde, entre muitas aspas, a maioria não está indo. Quem quer trabalhar fora, quer trabalhar no Google, Amazon, na Microsoft, Amazon, só que tem um universo de startups e empresas menores onde o processo é muito menos burocrático. Você consegue falar com muito o founder, pessoal. Você consegue falar com o fundador da empresa no LinkedIn, mandar uma mensagem, falar, ei, quero trabalhar aí, e conseguir um emprego, né? E não tem que passar por 50 entrevistas e às vezes até ganhando mais, dependendo do lugar, né? Então, eu dou esse conselho para as pessoas, que é mercado internacional, legal, vejo muitas oportunidades, mas esse lado de empresas menores, de startups, eu acho que é um caminho muitas vezes que as galera não aproveita. Eu tô aproveitando, eu já aproveitei, e eu acho que é um caminho ótimo. É a sacada do tipo assim, cara, você quer vender pra grande empresa, todo mundo quer vender pra grande empresa, mas e se você fizer um produto pra pequena, todo mundo vai querer. Então é essa a ideia. Minha única coisa com observação com relação ao mercado internacional, né, pra quem nunca fez um processo seletivo internacional, é que não é só a língua. O modelo de algoritmo é diferente. Estuda algoritmo, estuda lógica de programação de novo. Eu tô sendo chato com lógica de programação, por quê? Porque é o que essas grandes empresas exigem, ou até as pequenas empresas. Elas vão falar assim, cara, faz a prova na linguagem que você quiser. Porque eles não querem saber a linguagem, eles não estão preocupados em sintaxe, eles estão preocupados do seu algoritmo. Se você tem um modelo mental... Então a minha dica, né, adicionando aqui, fazendo um incremento aqui dentro do que o Gabs está falando beleza, procura empresas grandes, pequenas, de preferências pequenas, eu acho que tem mercado muito legal, e foca em você ser bom de lógica, porque na maioria dos testes vai ser isso que você vai passar. E quando for conversar e falar da sua experiência, focar menos em tarefa, em cargo e mais em entrega. Exatamente. Ao invés de falar assim, eu trabalhei como desenvolvedor 5 anos num sistema, sei lá, de Pix. Você fala, não, eu trabalhei no sistema de Pix e eu aumentei a base de usuários de 50%. Dando um exemplo, tá? Isso é muito legal. Coisas que você fez... É que a galera olha muito atividade que ela fez e não olha o que ela entregou de valor como produto. Quando você se for fazer... Isso é empresa internacional ou nacional. Vendam o que você entregou, não efetivamente o commit que você fez. Então, o que isso gerou de valor? Pô, a empresa subiu de 10 mil de faturamento para 1 milhão. Isso é um marco. E não efetivamente... eu fiz... componente... Eu fiz um gerador de PDF. Legal. Tá, o que fez? O que entregou, né? E isso fez... E ninguém usou o gerador de PDF, não adianta nada, né? E o que você acha que, pra gente fechar aqui e a gente fazer um encerramento legal, o que hoje em dia, né, olhando pro futuro, um bom profissional de TI precisa ser? Flexível, acho. Flexível para navegar entre tecnologias diferentes, não ter preconceito com aprender uma coisa nova, não ter preconceito de amanhã trabalhar com JavaScript, hoje com Java, depois com
e entender que tudo é uma coisa só e que tecnologia é um detalhe. Você é programador, você não é programador da linguagem. Exato, e que a grande maioria dos problemas em empresas são humanos, são de pessoas, são de processos, são de desentendimento com o cliente, entendimento, alinhamento do que código. Código é importante pra caramba, tá? Mas é um detalhe. É o finalzinho do iceberg. Eu adicionaria um incômodo. Se você pegar a flexibilidade de saber que seu mercado muda e que efetivamente, né, você está naquele cargo, você está naquela posição com aquela tecnologia. Se você for uma pessoa incomodada, você sempre vai ter melhores resultados, porque você vai estar o tempo inteiro fazendo o seu melhor. Então, junta flexível com incômodo que você vai longe. Curtiu o papo? Curti, cara. Prazer, legal. Prazer, de verdade, gente. A gente acabou de se conhecer aqui. Se você não segue o Gabs, é o Gabs Ferreira, né? _Gabs Ferreira. Isso aí. Então, o _ Gabs Ferreira. Eu sou o Rafa Tomazelli. Se você tá na Sensidia e não conhece a gente, né? Eu tenho o podcast Coda Mais Fala. Tem as redes do Gabs também, vai estar aí na descrição pra você se conectar com a gente. Manda uma dúvida lá, troca uma ideia. E já aproveitando fazer um convite, hoje sai um episódio novo com a Iana Shen da Programaria, maravilhosa, às 21 horas lá no canal do Coda Mais Fala. E, gente, continue assistindo aí 100% esse evento online da Sensidia que tá incrível. Agradecer a Andressa, agradecer a galera que fez o Apix aqui, convidou a gente. E só tem a agradecer. Que mais, gente? Recados? Esqueci alguma coisa? Não? É isso. A Iana vai estar aqui também. Então ela vai ter... Dá pra vocês continuarem no ao vivo aqui e ver a Iana ao vivo, e de noite vai sair eu entrevistando ela. Eu tenho certeza que a entrevista aqui vai ser mais legal, mas assistam a minha também, que vai ser bacana. Fechou, galera? Muito obrigado aí pela oportunidade. Coda Mais Fala ao vivo no Apix aqui 2024 e tamo junto. Forte abraço. Valeu, Gabs. Tchau.